Olá a todos e a todas. Nós vamos apresentar o nosso projeto integrador referente ao curso de licenciatura em Pedagogia ofertado pela Univesp. O nosso tema consiste na importância da leitura na interpretação e resolução de problemas matemáticos. Esse trabalho foi elaborado por Carlos Roberto Paviotti, Débora Gomes da Cruz, Matheus Henrique Messias, Miriam Freire Santana e Vanessa Cardoso Paviotti. Bom, esse trabalho foi elaborado a partir da descoberta da dificuldade de alunos de um curso técnico em administração na modalidade de educação de jovens e adultos, ProEja, em interpretar enunciados de textos matemáticos. Entendemos ao longo do projeto que a leitura correta e a interpretação adequada diminuem ou quase zero as lacunas antes existentes. Assim, faz-se necessária a correlação entre o texto e o problema, entre a linguagem matemática e a língua portuguesa, e, consequentemente, a compreensão adequada do problema. Portanto, identificamos a necessidade de elaborar um plano de aula com estratégias que visam melhorar essa defasagem. Para o desenvolvimento desse trabalho, adotamos a metodologia qualitativa, com base no plano de aula que possui recursos e ferramentas baseadas no diagnóstico apresentado. Também a estimulação à leitura em geral e o uso de ferramentas da língua portuguesa, como perguntas curtas, o uso de artigos e pronomes, entre as frases principais dos enunciados. Os resultados obtidos demonstram que os alunos que possuem competências leitoras têm mais autonomia, conseguem perceber a temática do problema, usando assim a criatividade para resolver. Embora a solução do problema em questão não seja conclusiva ou definitiva, podemos prever a existência de estratégias e ferramentas que ajudam a aprimorar a leitura e a compreensão de texto, incluindo os matemáticos, tornando os alunos mais independentes. Dentro do nosso projeto, nós temos também um objetivo geral, o qual é identificar nos estudantes as lacunas de aprendizagem que interferem na interpretação de um texto. Além do objetivo geral, temos os objetivos específicos, os quais são: primeiro, elaborar um plano de ensino, com estratégias diversificadas para leitura e interpretação textual. Trabalhar com os alunos diferentes gêneros textuais, ampliando-se assim o repertório linguístico dos mesmos, contribuindo para um aprendizado significativo. Outro objetivo específico é familiarizar o aluno com diferentes textos que circulam na sociedade. E para finalizar o objetivo específico, temos o formar um leitor competente, que quer dizer, além do docente conseguir ler, ele seja capaz de interpretar o que está lendo. Temos também dentro do desenvolvimento aí do projeto a justificativa e a delimitação do problema. As dificuldades dos estudantes estão na resolução de exercícios de matemática, oriundos principalmente pela defasagem linguística e cognitiva, a leitura de um enunciado. Além da justificativa, temos o problema, e o problema ele busca responder a seguinte pergunta: como auxiliar os estudantes a resolverem problemas simples de cálculo matemático ou outros problemas, utilizando as ferramentas da língua portuguesa a partir do trabalho com gêneros textuais e incentivo à leitura? Para fundamentarmos nosso trabalho, nos baseamos em alguns teóricos, entre eles Piaget, principalmente quando diz que o aluno é o construtor do seu próprio conhecimento. Também nos utilizamos de Lorenzetti, pois ele evidencia a problemática de macetes e pegadinhas, como desfavoráveis ao aprendizado significativo. Destacamos também que tomar consciência de algo significa transferir para o campo de ação, o que quer dizer que é preciso reunir na imaginação, para depois inscrever em palavras aquilo que se aprende. Por fim, nos utilizamos de Freire, pois para o autor, ler é mais do que caminhar sobre letras. Para ele, o ato de ler é, antes de tudo, interpretar o mundo. É assim que conhecemos nossa realidade. Apesar de pouco tempo e conhecimento limitado sobre o assunto, o grupo conseguiu desenvolver bem o trabalho e aplicar o que foi apresentado em cada disciplina. Na disciplina de didática, entendemos a necessidade de elaborar um projeto planejado e articulado de acordo com as necessidades e dificuldades de cada aluno, fornecendo informações para que os futuros professores desenvolvam, aprendam estratégias que reforçam a importância de um plano elaborado e para que os alunos consigam alcançar o conhecimento a ser discutido. Também na disciplina de didática, entendemos a necessidade de elaboração de textos, compreensão, aulas que possam levar à compreensão e entendimento de enunciados, de textos, estratégias de aula para que facilite o aprendizado e o processo de ensino. A disciplina de psicologia da educação auxilia na compreensão, o processo de ensino-aprendizagem e também compreensão da relação entre o ambiente onde está sendo aprendido, o professor e o aluno em questão. Esse processo afetivo-cognitivo, como nós aprendemos com alguns estudiosos como Piaget, Vygotsky, Vallon, trouxe enriquecimento para o nosso trabalho. Também a disciplina Escola e Cultura explora a importância de proporcionar um ambiente inclusivo, culturalmente humanizado, com acesso a todas as culturas e para que todos tenham os mesmos direitos. E nós entendemos a necessidade de trazer esse acesso, esse conhecimento a todos de forma
simples e prática. Em políticas educacionais também, escola e cultura, conseguimos entender e associar os conhecimentos até aqui. Conseguimos observar os currículos, formação de professores, desenvolvimento do aluno, acesso do aluno às diversas modalidades de ensino. Enfim, o projeto nos deu um link, uma direção para entender que cada disciplina é necessária no processo de ensino-aprendizagem e cada passo, cada aprendizado é importante e torna as dificuldades mais produtivas, o processo de ensino-aprendizagem mais produtiva e as dificuldades se tornam mais leves, menos difíceis de serem desenroladas. Esse foi um primeiro projeto, foi o nosso primeiro projeto integrador, porém, como disciplina de avaliação e tal, nós também conseguimos entender, avaliar o nosso desempenho como alunos, como futuros professores, conseguimos descobrir e desenvolver um senso crítico, uma forma de avaliar cada um, de avaliar o trabalho em si, todo o nosso projeto, e isso foi enriquecedor. Todo o trabalho trouxe aprendizado em todos os sentidos e nós esperamos contribuir e crescer cada vez mais para melhorar, tanto nas dificuldades da matemática, dos enunciados da matemática, como foi aqui apresentado, mas em qualquer dificuldade vivida ao longo do processo de ensino. Sobre a metodologia. Para falarmos sobre a nossa metodologia, precisamos lembrar que tudo começou com um grupo, e tudo foi criado nas reuniões do grupo, onde ideias eram aceitas, refutadas, modificadas. Assim, ficou decidido a visita ao Instituto Federal, a fim de se conhecer o público-alvo, o cenário, o projeto político-pedagógico e também para o levantamento de dados. Mas o nosso projeto se baseou mesmo em pesquisa empírica. Buscamos seguir os passo-a-passos da Univesp, no ouvir, criar e implementar. Talvez deixamos um pouco a desejar na implementação, no nosso calendário apertado e também pelo do Instituto. Mas usamos isso como sugestão para os próximos PIs. Então vamos para a solução final. Pudemos observar que os alunos eles têm dificuldades em interpretar os textos matemáticos, por não gostarem de ler ou também por fazerem uma leitura rasa e rápida, sem observar a frase em um todo, o que colabora com a interpretação errada e muitas vezes sem sentido. No processo de ensino e aprendizagem, o estudante ele precisa ser estimulado desde os primeiros anos do ensino fundamental, para desenvolver então a sua habilidade de interpretar os textos matemáticos. A fim de contribuir com o nosso projeto integrador, a instituição de ensino ela disponibilizou os planos de ensino e também os planos de aula das disciplinas quais participamos da observação, sendo essas os conceitos fundamentais de matemática e também língua portuguesa e literatura azul. Em análise aos planos disponibilizados, é possível entender o propósito de cada um, e assim poder sugerir conforme um dos nossos objetivos específicos, que consiste em elaborar um plano de ensino com estratégias e técnicas diferenciadas para a leitura e compreensão textual, envolvendo esses dois componentes curriculares. Como feedback da instituição, nos foi relatado que no nosso olhar sobre esse tema fez com que os professores envolvidos nesses componentes curriculares buscassem estabelecer um olhar mais crítico e sensível com os conteúdos a serem abordados com os alunos, que como resultado final são beneficiados tanto os alunos como também a educação. E por fim, a instituição então ela espera um próximo passo do nosso grupo, o qual consiste em avançarmos em nosso propósito, que é apresentar um plano com as estratégias e as técnicas diferenciadas. Considerações finais. Contextualizando, o objetivo principal do presente projeto é identificar nos estudantes lacunas de aprendizagem que interferem na interpretação de textos. Esse trabalho foi possível graças à abordagem documental e empírica, qualitativa, praticando as orientações da Univesp, onde, numa primeira visita à escola parceira nesse desenvolvimento, ouvimos os docentes e discentes sobre as dificuldades em questão e sugestões do mesmo. Posteriormente, em reunião do nosso grupo juntamente com o PI, discutimos e, através de brainstorming e design thinking, cada aluno contribuiu com as suas ideias, onde, após serem aceitas ou não, modificadas ou rejeitadas, chegamos ao nosso produto final. Lembrando que o trabalho empírico-teórico muito contribuiu na formação de cada membro do grupo, pois, além de discussão tão rica, ainda tivemos acesso a diferentes linhas de pensamento e ideias sobre leitura e compreensão de texto de vários gêneros linguísticos. Por fim, podemos apontar como limitações do trabalho poucas disciplinas disponíveis, uma vez que o PI é um PI dos anos iniciais. Outro fator limitante é o tempo, uma vez que, devido ao próprio calendário da escola parceira, tornou-se inviável a correção entre os planos e a elaboração de um plano de ensino com estratégias e técnicas diferenciadas para a leitura e compreensão textual a tempo hábil de aplicá-lo e analisar os resultados. Destacar que o fato de não ter aplicado não impediu professores e alunos de se beneficiarem da discussão que a pesquisa gerou em torno do assunto, mas deixamos isso como sugestão de aprofundamento no trabalho futuro. Enquanto grupo, consideramos que o projeto foi enriquecedor em todos os aspectos, pois nos incentivou a buscar novos caminhos,
nos apropriamos de novos conhecimentos e, por fim, formar um grupo que nos surpreendeu em todos os sentidos, pois se mostrou comprometido, interessado em todos os sentidos e cada integrante contribuiu com o seu esforço além dos seus conhecimentos e vivências. Finalizando, podemos concluir que todo problema, por mais difícil que pareça, pode ser resolvido quando identificamos a dificuldade e nos unimos em busca de um conhecimento e solução do mesmo. Referências. Segue as nossas referências. Grato.